Muito boa noite a todos e a todas. É muito bom estarmos juntos, pensando na vida. De que adianta viver? De que adianta mesmo viver e sofrer? Tanta gente acha que o sofrimento melhora as pessoas, ou que a vida melhora as pessoas, mas de que adianta viver e sofrer se não refletirmos? Se não pensarmos nos conteúdos que a vida nos traz? O que Deus está querendo me ensinar com isso? Em todos os momentos da Terra, houve amplas maiorias da humanidade sofrendo. Em todas as gerações, sempre houve muito mais sofrimento que os assim chamados felizes. E se nós formos investigar a vida dos felizes, talvez não haja tanta felicidade assim. No campo das artes isso fica mais evidente. Será que Elvis Presley foi feliz? Será que Michael Jackson foi feliz? Não é? No campo da arte, do cinema, há atores belíssimos, idolatrados por sua beleza, que depois, quando chega a velhice, agora estão se matando. Suicídio autorizado. A idolatria é a causa mortes. A felicidade é a causa mortes. Elis Regina falava de como era muito difícil ser uma deusa para dezenas de milhares num show, voltar para casa, acusar, ser acusada, ser xingada. Muito difícil. Muito difícil. O que é isso? O que há por trás dessas situações? Afinal de contas, Deus não havia previsto essas experiências para a pessoa passar? De alguma forma, o próprio Espírito não havia se proposto a essas experiências no planejamento reencarnatório? Morrer de tristezas, infelicidades, doenças, tragédias, tudo bem, mas morrer de felicidade? Morrer de elogios? Como entender isso? Abrindo ao acaso o nosso livro Prudente, a Saúde segundo Jesus, hoje nós tivemos em Lucas 14, versículo 11, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Alguém pode perguntar quando? Às vezes sim, nas vidas sucessivas, nas vidas que realizam umas nas outras o encadeamento de causa e efeito, mas às vezes numa mesma vida, no caso dos ídolos,
tão tristemente, a sociedade, o esquema que exalta tanto alguns é a verdadeira causa mortis daquela pessoa. Como remédio à idolatria, o alto mandou para Chico Xavier, o mais prolífico, o mais rico escritor da língua portuguesa, 400 e tantos livros em vida, mas como se achou muitos escritos dele após a morte, já passaram dos 500 os livros publicados, em que a pessoa que transcreveu as palavras, a pessoa que escreveu as palavras, era Chico Xavier, apesar dele mesmo dizer que o verdadeiro autor era um espírito. Um não, vários não, dezenas não, centenas de espíritos escreveram por ele. A primeira idolatria que ele estava sujeito era a do dinheiro. Haverá força que exalta mais o ego do que o dinheiro na nossa sociedade? Ele a rejeitou. A todo livro comparecia a um cartório, abrindo mão dos direitos daquela obra em benefício da editora, em benefício de um centro espírita, todos os livros. Uma bela precaução já a questão do dinheiro. Com relação à fama, pelos meios de comunicação, a ação dos meios de comunicação, que sempre precisam de um culto à personalidade, e vivem, e fazem viver, e induzem que nós todos vivamos nesse culto à personalidade, também se precaveu, dando poucas entrevistas, elegendo Saulo Ramos, fabuloso repórter, não só fabuloso pela sua história de vida, mas fabuloso também pela sua orientação ética, que ajudou a limitar a presença de Chico Xavier na mídia. Segundo remédio poderoso. Mas houve um terceiro ainda, em que Chico ensinava a todos nós, a todos aqueles que poderiam idolatrá-lo e que tenderiam a idolatrá-lo, dada a pobreza, a infantilidade espiritual nossa. Ele ensinava com frases: meu apelido não é Chico, meu apelido é Cisco. Sendo o nome dele Francisco, foi sempre chamado de Chico, mas ele brincava que o apelido dele de verdade era Cisco, para mostrar a sua insignificância frente à obra maior. Abriu mão, apesar de ter conteúdo, de escrever algo em seu nome. Por quê? Por que Chico, tendo tanto acesso às editoras, tendo um nome que
praticamente, automaticamente vendia os livros? Por que ele abriu mão de escrever alguma coisa sua? Por que ele abriu mão mesmo de palestrar? Conversava em raríssimas ocasiões, quase sempre para os trabalhadores. Por que ele abriu mão disso? Lembro da fala exemplar de João Batista, quando instigado no seu ego contra Jesus pelos escribas e fariseus que disseram: aquele a quem tu batizaste agora está pregando para um número maior de pessoas que tu mesmo. E João disse: mas eu não falei para vocês que eu não era digno de atar as sandálias dos seus pés? E João falou e ensinou a todos nós dizendo: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Maria, num outro ensinamento no mesmo sentido, quando foi francamente ameaçada pela vida de cair drasticamente perante a sua família, perante os seus amigos, perante a sociedade, quando o anjo lhe anunciou, um pouco antes do casamento, que ela estava grávida, e as mulheres que engravidavam antes do casamento não tinham perdão naquele tempo, eram repudiadas pelo noivo, pela família, pela comunidade, praticamente só lhes restava a prostituição, o que faria com que ela, a uma semana da grande realização da mulher na sua sociedade, que era o casamento, quando ela se elevaria no conceito geral, lhe era apresentada uma situação onde ela seria totalmente rebaixada, perdendo toda a sua consideração, suas amizades, sua posição. Inicialmente ela disse: como posso estar grávida se eu não conheci homem ainda? E quando o anjo lhe explicou que era necessário, que através dela viria o grande Messias, o Salvador da humanidade, ela disse: faça-se na serva a vontade do Senhor. Vejam a profundidade e a preciosidade desses ensinos e dessa questão para todos nós. Não apenas para João Batista, não apenas para Maria de Nazaré, mas para todos nós. Os espíritos revelaram para Kardec que na fonte, na origem de todos os problemas humanos, todos os problemas de todos os seres humanos têm uma origem única no orgulho e no egoísmo. Como neutralizar a terrível ameaça para todos nós do orgulho e do egoísmo? A fonte dos males não está no outro cônjuge, nos nossos inimigos, nos nossos dirigentes políticos, como a gente gosta de atribuir. O nosso grande inimigo, a nossa grande ameaça, o que nos faz cair a todos, nessa e nas muitas vidas, é o orgulho e o egoísmo. O nosso grande inimigo está dentro de nós. Ao lado dessas fabulosas oportunidades, dessas fabulosas lições, é preciso que eu diminua e que ele cresça. Faça-se na serva a vontade do Senhor.
E aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar será humilhado. Por trás de todas essas lições há a chave que vem sendo passada à humanidade por diferentes fontes, de que nós temos duas naturezas, uma casca, como as sementes, e uma casca que destinada a rachar e apodrecer, como as sementes, e uma essência cheia de vida destinada a florescer numa árvore, num indivíduo vegetal de grande importância. Nós temos uma casca e uma essência. Nós temos uma aparência e uma essência, segundo a filosofia. Nós temos um eu menor, que é esse eu social, e um eu maior, segundo o budismo. Nós temos um homem velho e um homem novo, segundo Paulo de Tarso. Nós temos um ego e um self, segundo a psicanálise. Nós temos dois eus. E o eu do ego nos joga a autoexaltação, faz com que em tudo que nós busquemos um objetivo subjacente a tudo seja nossa autoexaltação. Quando fazemos um negócio, buscamos a nossa autoexaltação. Quando fazemos uma arte, quando fazemos um trabalho, quando fazemos uma palestra, uma live, qualquer atitude nossa tem, no fundo, uma ansiedade, um desejo de autoexaltação. Reconhecer isso é como um cavaleiro que monta um cavalo fogoso e que deve mantê-lo sempre em rédea curta. Não reconhecer é permitir que ele desembeste e faça você cair. Aquele que se exaltar será humilhado, cairá. E aquele que se humilhar será exaltado. Nós precisamos nos humilhar em nome de Deus. Humilhar a quem? O que pode ser bom da humilhação? Nós precisamos humilhar o eu de vaidade, o eu de orgulho. Quando nos orgulharmos por sermos homens, oprimindo mulheres, não nos dispondo a uma reformulação, a vida pode sim nos colocar numa posição de humilhação, inclusive na condição de mulheres, para aprendermos que a mulher não é inferior como o machismo pensava, para aprendermos a lição dada aos ricos de que os pobres não são inferiores, não são vagabundos, como muitos pensam. Ele pode, de franca boa vontade, colocar-se no lugar do outro, fazer ao outro o que gostaria que nos fizesse, mas se ele teima, se ele resiste em se exaltar e humilhar os outros, ele poderá sim ser humilhado, perdendo tudo já nessa vida, mas também vindo numa outra vida na posição do pobre explorado. Como punição de Deus, esse é o ponto nevrálgico da lei da reencarnação. Nunca o Deus de amor pode se reger pela punição. A reencarnação não é o inferno dos espiritualistas. Muito pelo contrário. A reencarnação revela um Deus educador, que pega as pessoas, os fanáticos, os autoexaltados, os violentos que só pensam nos seus interesses e lhes dizem:
existe um outro ponto de vista. Abra-se ao outro ponto de vista. E aos mais autofanatizados, aos mais entregues à autoidolatria, que não querem, não aceitam buscar e respeitar o outro ponto de vista, a vida vai pela reencarnação e coloca-os no outro ponto de vista. O rico que humilhou os pobres renasce pobre. O branco que humilhou os negros renasce negro. O judeu que humilhou os palestinos renasce palestino. E assim em todas as separações, para que ganhemos um outro ponto de vista, porque a verdade que nos libertará nunca será fruto de apenas um ponto de vista. Ela precisa ser iluminada por diversos pontos de vista. E como nós não nos dispomos a buscar os diversos pontos de vista pela compaixão, pela empatia, que é o caminho por excelência de Deus, a vida vai nos colocando nos diversos pontos de vista para, assim, descobrirmos a verdade pela conquista desses diversos pontos de vista. Sim, é verdade que o orgulho e o egoísmo são a fonte de todos os problemas. Sim, é verdade que a solução depende da quebra do orgulho e do egoísmo, assim como para o princípio vital de uma semente cumprir seu destino de florescer, de brotar, ele precisa quebrar sua casca. Sim, é mentira que a reencarnação é o inferno dos espíritas, é Deus punindo. E sim, é verdade que a reencarnação é uma maravilhosa oportunidade de ganharmos um novo ponto de vista do sexo oposto, da raça humilhada, da nacionalidade, da cultura que tem como qualidade aquele ponto que nós temos como mais frágil. Sendo o orgulho e o egoísmo a fonte dos nossos problemas, nós precisamos humilhar, mas humilhar o eu aparente, humilhar o ego, humilhar o João Batista para que o Jesus seja exaltado, humilhar a serva para que o Senhor, a vontade do Senhor seja feita. Humilhar no sentido de que Jesus ensinou pelo Pai Nosso: seja feita a vossa vontade e não a minha, assim na terra como no céu. Humilhar no sentido do serviço, daquela posição luminosa de Jesus ajoelhado aos pés dos discípulos, com um pano na cintura como faziam os escravos, e lavando o pé de cada um por um. A humilhação do serviço, a humilhação da compaixão, a humilhação de buscar o ponto de vista do outro como complementar o seu e não numa relação de superioridade ou de inferioridade. O ego orgulhoso precisa ser quebrado. Sem isso não haverá evolução. Mas você e eu, cada um de nós, poderemos fazer essa quebra pelo serviço e pela compaixão. Caminho luminoso, caminho suave, proposto por Deus e trazido por Jesus. Ou então, se formos muito teimosos, casca grossa, precisaremos de um chacoalhão maior. Numa outra vida, ou no nosso caso da transição planetária, sendo transferidos para um planeta mais primitivo, onde teremos que sofrer novas
dores, novas expiações, novas provas. Entendamos o mecanismo da ação e reação, o mecanismo das vidas sucessivas na quebra da casca para fazer brotar o princípio vital, na quebra do ego, o eu aparente, para fazer crescer o eu maior, na quebra de João Batista, para que o Cristo em nós prevaleça, na quebra da adolescente Maria, para que se fizesse nela a vontade do Senhor. Percebamos isso em cada lição de nossas vidas. A cada doença, a cada situação, na família, nos casamentos, no trabalho, tudo à nossa volta é uma diminuição do eu aparente para a elevação do eu verdadeiro. E tudo que nos parecia terrível, dor insuportável, tudo que nos parecia mal vai se revelar bem. Tudo que nos parecia injustiça vai se revelar ajustamento a Deus e a verdade. E o mundo se revelará como é, sem qualquer injustiça, sem a mínima margem para o mal. Não existe mal, não existe injustiça, não existem vítimas. Existem apenas pessoas que ainda não conseguiram entender o bem que está no fundo de tudo que lhes parece mal. Será que já estamos maduros para essa etapa? Se não estamos, estudemos o bem e o mal, a ação e a reação, a humilhação e a exaltação, em todos os fatos, em todas as lições, em todas as oportunidades, verdadeiros remédios da vida. Que todo mundo, que todos os sofredores, que todos os opressores da terra possam perceber as verdades que o alto nos passa. Quebrem o seu eu aparente, quebrem a sua máscara de orgulho, quebrem esse projeto terrível de autoexaltação pela humilhação alheia, que está por trás das guerras, da violência contra a mulher, do racismo, da violência das classes sociais, dos países, das culturas, das corporações, do sistema financeiro, está por trás de todas as violências. Percebamos isso, abramos mão do eu aparente, do eu violento, para vivermos com coragem e com lucidez as lições, para tomarmos os remédios, nos curarmos e finalmente aprendermos. Porque aqueles que forem diminuídos, que aceitarem a diminuição do eu aparente, verão o seu eu fundamental, o seu eu essencial ser exaltado. Que assim seja, que essa energia estimulante de Jesus, amorosa de Jesus, transformadora de Jesus, alcance a todos nós e em ondas concêntricas, como faz a pedra que é lançada no Lago Plácido, atinja todos os nossos parentes pelo nosso aprendizado, atinja os conhecidos de todos os nossos conhecidos pelo exemplo e pelo aprendizado, gerando pelo exemplo, pelo aprendizado e pela oração ondas de amor que curem e ensinem e regenerem toda essa humanidade de provas, expiações e dores. Acordemos para a paz, acordemos pela humildade, acordemos para o amor.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que em todo o seu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, a nossa nutrição de cada dia nos dai hoje, sem pretensões de preponderância, de acumulação sobre ninguém. Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas máscaras, as nossas recaídas no orgulho, assim como nós perdoamos a quem nos tem humilhado. Não nos deixes cair na tentação do ego novamente, e assim livra-nos de toda dor. Que assim seja para cada um de nós, para cada um dos nossos queridos, para cada um dos próximos dos nossos queridos, e assim em ondas de amor para toda a humanidade. Graças a Deus, muito obrigado, uma alegria estarmos mais uma vez juntos, aprendermos juntos e praticarmos juntos, cada um em sua vida, mas no mesmo movimento, num mesmo milagre de multiplicação do serviço, da compaixão, da fraternidade. Graças a Deus, muito obrigado pela companhia. Hoje não pude listar as pessoas porque no meu Face estou sem essa possibilidade. Que assim seja para todos nós. Um grande abraço.